Continuando, estou completando aqui, acabando a carreira no lado avesso, completei. Agora nós vamos ter um aumento de 5 correntinhas simples. 1, 2, 3, 4, 5. Voltamos nosso trabalho para o lado direito. A partir da agulha, na segunda correntinha, vamos fazer pontos baixos. Um total de 4 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à nossa 16ª carreira em pontos relevo. Temos aqui o primeiro ponto baixo de base, vamos fazer normalmente. Em seguida nós já temos aqui um ponto relevo. Temos que fazer um ponto relevo. Um ponto baixo. E em seguida nós temos esse grupinho aqui com 1, 2, 3, 4 pontos em relevo. Eu vou fazer pontos em relevo sobre eles, como se apresentam, e neste espaço eu vou fazer mais 3 pontos em relevo. Agora chegamos aqui ao espaço, fazendo uso da correntinha auxiliar, nós vamos aumentar 3 pontos em relevo para este grupinho. Okay, vamos entender. Agora nós temos um grupinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. E para este novo grupinho, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos em relevo. Vamos fazer um ponto relevo antes, até este último ponto aqui. Então ficaremos com 11 pontos em relevo. Fazemos um antes, usando a correntinha auxiliar. E vamos continuar fazendo ponto relevo sobre ponto relevo da forma que se apresentam. Chegamos aqui ao nosso último ponto relevo. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos em relevo. Agora caminhamos com 3 pontos baixos. Temos aqui um novo grupinho de 4 pontos em relevo. Vamos fazer pontos relevo da forma que se apresenta sobre eles e aumentar um ponto relevo aqui neste espaço. Ficaremos com um total de 5 pontos em relevo neste grupinho. Fazemos mais um ponto relevo aqui. Temos então 5 pontos relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Pulamos essa carreira de pontos em relevo. Fazemos um ponto relevo sobre o próximo ponto que se apresenta.
e aumentamos mais um fazendo o uso da corrente auxiliar. Este grupinho ficaremos apenas com 2 pontos em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Dessa forma, nós pulamos essa carreira em pontos relevo. Vamos continuar fazendo os pontos relevo até o final. Ponto relevo sobre ponto relevo. Finalizando com um ponto baixo no último ponto baixo. Então, para este último grupinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo. Agora nós teremos um aumento de 2 correntinhas duplas. Faço mais uma correntinha e viro o nosso trabalho. A partir da agulha, no segundo ponto, faço pontos baixos do lado do avesso, pegando apenas a primeira alcinha do ponto anterior. Eu vou continuar aqui fazendo os pontos baixos pelo lado avesso e já volto. Então, estou terminando aqui o lado avesso com pontos baixos. Esta vez nós não teremos aumento, fazemos uma correntinha, viramos a nossa peça e damos início à 17ª carreira, carreira de número 17. Bom, aqui nós já temos uma correntinha auxiliar, vamos fazer o primeiro ponto relevo do aumento e o segundo ponto relevo do aumento. Aqui nós tivemos aumento de 2 pontos em relevo. Feito isso, nós temos aqui este grupinho da carreira anterior com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo. Nós vamos trabalhar os pontos relevos como se apresentam, menos este último ponto. Então, ponto relevo sobre ponto relevo. E esta é a nossa 17ª carreira. Estamos chegando aqui no último ponto relevo que nós vamos trabalhar o ponto relevo. Agora temos este último ponto relevo aqui, nós não vamos trabalhar ele com ponto relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Encontramos um novo grupinho aqui de pontos relevo. Para este grupinho de pontos relevo, nós vamos trabalhar um ponto relevo antes. E não vamos trabalhar este último ponto relevo aqui, essa última carreira de ponto relevo. Então é um ponto relevo antes, menos um grupo, menos uma carreira.
Chegamos aqui ao nosso objetivo. Então, neste grupinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos em relevo. Vamos dar uma olhadinha para ver como que está ficando o nosso tapete. Como ele é um tapete em relevo de uma única cor, então o trabalho dele é de luz e sombra. Conforme nós viramos, dá para perceber melhor o trabalho. Ok? Vamos continuar aqui. Vou caminhar com 3 pontos baixos, pulando essa carreira de pontos em relevo. Vou fazer um ponto relevo usando a correntinha auxiliar. Vou trabalhar 3 pontos baixos. Feito isso, eu tenho esse novo grupinho aqui de 4 pontos em relevo. Vou trabalhar 4 pontos em relevo sobre eles. Agora caminhamos com 3 pontos baixos. Temos aqui um grupinho de 2 pontos em relevo. Vamos fazer 2 pontos relevos sobre eles. Temos aqui um grupinho de 2 pontos em relevo. Agora vamos caminhar com 3 pontos baixos. E temos à frente aqui um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos relevo. Nós vamos caminhar com pontos relevos sobre eles, como se apresenta, e nós temos um aumento aqui de 1 ponto relevo. Vamos fazer aqui o ponto relevo, a correntinha auxiliar. E vamos fazer o último ponto baixo desta carreira. Ok, aqui nós não vamos ter aumento, então vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho para o lado avesso. Vamos trabalhar a partir da agulha no segundo ponto, pontos baixos, lembrando que sempre pegando apenas a primeira alcinha. Eu vou percorrer aqui os pontos baixos por essa carreira. E no final dela nós não teremos aumento. Terminando aqui o lado avesso, com pontos baixos. Desta vez nós não teremos aumento, fazemos uma correntinha, viramos a peça e nós damos início à 18ª carreira. Temos um ponto relevo aqui, vamos fazer outro ponto relevo. Vamos entender a peça. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos em relevo. Nós vamos trabalhar pontos em relevo sobre pontos em relevo, menos este último aqui. Nós já temos um ponto relevo pronto. E vamos continuar fazendo os próximos pontos em relevo sobre
pontos relevo. Então, fizemos aqui o primeiro conjuntinho de pontos relevo da 18ª carreira, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo. Agora nós vamos caminhar por 5 pontos baixos. Temos aqui à nossa frente mais um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos em relevo. Nós vamos trabalhar os pontos em relevo com pontos em relevo menos este último ponto. Vamos fazer um ponto relevo aqui neste ponto relevo. E seguimos fazendo ponto relevo sobre ponto relevo menos o último deste grupinho. Bom, temos aqui o nosso grupinho de pontos em relevo. Não vamos fazer este ponto em relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Feito isso, nós vamos fazer um ponto relevo aqui usando essa correntinha auxiliar. Ponto baixo e vamos fazer mais um ponto relevo sobre este ponto relevo. Temos então um conjuntinho de 2 pontos em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. E temos um grupinho de 1, 2, 3, 4 pontos relevo. Vamos fazer 4 pontos relevos sobre eles. Vamos caminhar agora com 3 pontos baixos. Temos um grupinho de 2 pontos relevo, vamos fazer 2 pontos relevo sobre eles e vamos aumentar um ponto relevo aqui neste espaço. Ficaremos com um total de 3 pontos relevo neste próximo grupinho. Feito isso, nós caminhamos com 3 pontos baixos. Pulamos essa carreira de ponto relevo. E vamos fazer ponto relevo sobre ponto relevo da forma que se apresenta.
Estamos fazendo o nosso último ponto relevo desta carreira. Fazemos o ponto baixo, o último ponto baixo da carreira. E nós não teremos aumento. Desta carreira em diante, a partir da 19ª carreira, nós vamos ter apenas diminuições. Então, para a próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. A partir da agulha, no segundo ponto, eu pego ele normalmente e faço um ponto baixíssimo. Eu estou diminuindo um ponto em relevo. Para o próximo ponto, eu pego o ponto e pego a linha e faço um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. A partir de aqui, eu faço os pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. E assim por toda a carreira até o antepenúltimo ponto. E ao final desta carreira, nós teremos a diminuição de um ponto em relevo também. Eu continuo aqui e ao chegar lá eu volto. Chegando ao final aqui da nossa carreira do lado avesso, fazer o último ponto baixo da carreira, fazer uma correntinha, virar a nossa peça. A partir da agulha no segundo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui é o primeiro ponto, segundo ponto, faço um ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Aqui nós estamos arrematando um ponto em relevo. E damos início então à nossa 19ª carreira. Vou laçar na agulha e vou fazer os pontos relevo sobre pontos relevo, menos este último. Então nós vamos ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Chegamos aqui ao 6º ponto em relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Feitos os 3 pontos baixos, vamos fazer um ponto relevo aqui com a ajuda da correntinha auxiliar. Temos aqui um ponto em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. E temos este novo grupinho de pontos em relevo. Nós vamos fazer pontos em relevo por todos eles, menos esses dois últimos aqui. Então vamos ter o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo. Alcançamos aqui os pontos em relevos desejados. Agora nós vamos caminhar por 5 pontos baixos. Agora nós temos aqui um conjuntinho de 2 pontos em relevo. Vamos fazer relevo sobre eles e um antes usando a correntinha auxiliar.
Feito isso, vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos um conjuntinho aqui de 4 pontos em relevo. Vamos fazer pontos em relevo sobre eles como se apresentam, no total de 4 pontos em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos 3 pontos em relevo sobre esses 3 pontos em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. E temos aqui este grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em relevo. Nós não fazemos esse porque aqui nós temos uma diminuição. Estamos terminando aqui a nossa 19ª carreira, em pontos relevo. Fizemos aqui o nosso último ponto em relevo, vamos fazer um ponto baixo no último ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça para o avesso. E aqui nós teremos uma diminuição de um ponto em relevo. A partir da agulha, no segundo ponto, fazemos um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha e vamos trabalhar pontos baixos, pegando a primeira alça até o final da carreira. Estou terminando aqui o lado avesso. Fazendo o último ponto baixo, porque aqui nós tivemos uma diminuição. Vamos fazer a corrente, virar o trabalho para frente. A partir da agulha, no segundo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Estamos diminuindo mais uma carreira de pontos em relevo. Fazer a correntinha. E damos início então à 20ª carreira de pontos em relevo. Fizemos aqui o primeiro, nós vamos continuar fazendo pontos relevo, esses 3 pontos, e menos este último aqui. Temos aqui o primeiro grupinho de pontos relevo, são 1, 2, 3, 4, da 20ª carreira. Feito esses 4 pontos relevo, eu vou caminhar com 3 pontos baixos. Tenho um espaço e um pontinho em relevo. Eu vou fazer um ponto relevo neste espaço. E mais um ponto relevo sobre este ponto relevo. Vou caminhar com 3 pontos baixos. Temos este grupo de ponto relevo, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer apenas 7 pontos relevo sobre 7 pontos relevo.
Fiz aqui o 7º ponto relevo do grupinho. E vou caminhar agora com 5 pontos baixos. Tenho este grupinho de 3 pontos relevo. Vou fazer um ponto relevo antes, neste espaço aqui, usando a correntinha auxiliar. E vou fazer os 3 pontos relevo sobre esses 3 pontos relevo. Ficamos aqui com um grupinho de 4 pontos relevo. Caminho com 3 pontos baixos. E vou fazer ponto relevo sobre estes pontos relevo. Um total de 4 pontos relevo. Feitos 4 pontos relevo, eu vou caminhar com 3 pontos baixos. E continuo fazendo ponto relevo sobre ponto relevo conforme se apresentam. No total de 3 pontos em relevo deste conjuntinho. Vou caminhar com 3 pontos em relevo, ou melhor, caminho com 3 pontos baixos. E vou fazer ponto relevo sobre ponto relevo, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizo aqui com ponto baixo. Faço uma correntinha, vou para o lado do avesso. Aqui nós não teremos diminuição. Então, continuo fazendo pontos baixos, pegando apenas a primeira alcinha. Eu vou percorrer aqui por toda a carreira e já volto. Terminando aqui o lado avesso com pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. Faço uma corrente, viro a nossa peça para o lado direito. Aqui nós vamos diminuir um ponto em relevo a partir da agulha. Eu faço um ponto baixíssimo no segundo ponto. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e temos aqui um grupinho de 3 pontos em relevo. Vou fazer 3 pontos em relevo sobre eles. Iniciamos então a nossa 21ª carreira em pontos relevo. Caminho com 3 pontos baixos. Temos aqui o grupinho de 2 pontos em relevo. Vamos fazer 2 pontos relevo sobre eles. Caminho com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo sobre esse primeiro ponto relevo do grupinho.
Vamos caminhar agora com 3 pontos baixos. Temos este novo grupinho aqui de pontos em relevo, são 5 pontos, vamos trabalhar apenas 4 pontos em ponto relevo. Temos aqui um grupinho, então, com 4 pontos em relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos um espaço aqui, vamos fazer 2 pontos em relevo, usando a correntinha auxiliar. Este próximo grupinho aqui, vamos fazer os 3 pontos relevo, sobre esses 3 pontos relevo, menos este último. Temos um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo deste grupinho. Feito isso, vamos caminhar com 3 pontos baixos. Para este grupinho de 4 pontos em relevo, nós vamos fazer um ponto relevo antes, percorrer todos os pontos relevo com pontos relevo, vamos fazer um ponto relevo aqui neste espaço e completar com os 3 pontos relevo. Então vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos relevo. Este primeiro nós vamos fazer uso da correntinha auxiliar. E continuamos fazendo aqui ponto relevo sobre ponto relevo e sobre o espaço que temos aqui. Feito isso, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. E vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo. Estamos terminando a carreira, fazendo o último ponto em relevo. Vamos fazer um ponto baixo aqui. E finalizamos a 21ª carreira em pontos relevo. Continuamos com uma correntinha, voltamos o trabalho para o lado avesso. Desta vez nós não vamos ter diminuição, então a partir da agulha, no segundo ponto, vamos trabalhando com pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. E vamos trabalhar assim até o final desta carreira. Eu vou continuar aqui, fazendo os pontos baixos, e volto em seguida. Eu estou terminando aqui a carreira do lado avesso.
Vou fazer até esse antepenúltimo ponto baixo, porque nós temos uma diminuição aqui de um ponto relevo. Então, esses dois últimos números nós não fazemos. Fazemos a correntinha. E aqui nós já temos um grupinho de 3 pontos em relevo. Nós vamos dar início à 22ª carreira do tapete. Então, fazemos 2 pontos relevo sobre 2 pontos relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Em seguida, nós temos um conjuntinho de 2 pontos relevo. Vamos fazer um antes e os dois, com pontos relevo. Usando a correntinha auxiliar, um ponto relevo. E vamos completar com os outros 2 pontos relevo sobre 2 pontos relevo. Agora caminhamos com mais 3 pontos baixos. Temos aqui um grupo de pontos relevos. Vamos fazer esse primeiro ponto relevo com ponto relevo sobre ele, preencher esse espaço e não vamos fazer esse último aqui. Vamos ficar então com 1, 2, 3, 4, 5 pontos relevo. Fazemos um ponto relevo aqui no espaço. Ok, fizemos aqui os 5 pontos relevo, contando com o espaço aqui que nós preenchemos. Feito isso, nós vamos pular este ponto relevo. Caminhamos então com 3 pontos baixos. Feito isso, nós temos aqui mais um conjunto de pontos em relevo. Vamos fazer um antes e menos um. O restante nós completamos com pontos relevo. Usando aqui a correntinha auxiliar, fazemos o primeiro ponto deste grupinho. E seguimos fazendo o restante em pontos relevo sobre ponto relevo, menos o último deste grupinho. Temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5 pontos relevo neste grupinho. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos esse próximo grupo. Vamos fazer um ponto relevo antes deste grupo. E vamos fazer mais 4 pontos relevos sobre os 4 pontos relevo que se apresentam. Temos aqui um grupinho então de 1, 2, 3, 4, 5 pontos relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Temos à frente 4 pontos em relevo. Vamos seguir fazendo ponto relevo sobre eles. Feito isso, vamos caminhar com 3 pontos baixos. E aqui na frente nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo. Trabalhamos com pontos relevos sobre eles conforme se apresentam.
Fazemos aqui o nosso último ponto baixo da carreira. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho para o avesso. Para a próxima carreira, deste lado aqui, nós vamos ter a diminuição de um ponto em relevo. Então, caminhamos com um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos. Feito isso, fazemos uma correntinha e começamos a trabalhar do lado avesso apenas com pontos baixos, pegando uma única alcinha. Vou trabalhar assim por toda a carreira. Então, estou terminando aqui o lado avesso. Desta vez nós não temos diminuição para a próxima carreira. Fazemos a correntinha, viramos a peça para o lado direito. Estamos iniciando aqui a 23ª carreira em pontos relevo. Nós temos aqui um grupinho de 2 pontos em relevo, fazemos os 2 pontos relevo sobre 2 pontos relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Temos um conjunto de 3 pontos em relevo. Repetimos os pontos em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Temos este grupinho aqui com pontos relevos. Vamos fazer sobre esses pontos relevo menos o último. Então faremos 4 pontos relevo sobre 4 pontos relevo. Feito isso, vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos aqui este grupinho de 5 pontos relevo. Vamos fazer um neste espaço e não vamos fazer este último aqui em relevo. Agora nós vamos caminhar com 9 pontos baixos. Eu já fiz um ponto baixo aqui, vamos fazer mais 8. Vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Feito isso, nós vamos fazer ponto relevo até este ponto relevo, neste espaço também. Fazemos um ponto relevo no espaço. E seguimos por todo esse grupinho com pontos relevo sobre pontos relevo.
Temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos relevo deste grupinho. Feito isso, vamos caminhar com 5 pontos baixos. E temos aqui à frente 3 pontos em relevo. Este não, que faz parte da diminuição. Então fazemos 3 pontos relevo sobre esses 3 pontos relevos que se encontram. Terminando aqui a 23ª carreira em pontos relevo, faço o último ponto baixo. Aqui nós temos a diminuição da carreira anterior. Fazemos uma correntinha, voltamos o trabalho. Para a próxima carreira em relevo, nós vamos ter a diminuição de 3 pontos em relevo. Então, nós vamos diminuir esses 3 pontos. Vamos caminhar do lado avesso com pontos baixíssimos até este ponto aqui. Serão 1, 2, 3, 4, 5 pontos de diminuição. 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o próximo ponto, eu vou pegar normalmente, fazer um ponto baixo, subir uma correntinha. E vamos trabalhar assim por todo o avesso, em pontos baixos, pegando apenas a primeira alça do ponto baixo anterior. Estou chegando aqui ao final da carreira do lado avesso. Ponto baixo, correntinha, viramos para o lado direito. Bom, aqui nós temos dois grupinhos de 2 pontos, um grupinho de 2 pontos relevo e de 3 pontos relevo. Nós vamos fazer ponto relevo sobre eles e neste espaço também. Então vamos lá. Fazemos um ponto relevo aqui no espaço. Então agora nós ficamos com um grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Agora nós temos este grupinho com 1, 2, 3, 4 ponto relevo. Vamos fazer 4 pontos relevo sobre eles. Agora vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos aqui um grupinho de 5 pontos em relevos. Vamos fazer apenas 4 e pular este último ponto. Fizemos aqui os 4 pontos relevos.
Vamos fazer um espaço agora de 3 pontos baixos, como eu fiz aqui. E neste espaço aqui, nós vamos preenchê-los com 4 pontos em relevo, usando a correntinha auxiliar da carreira anterior. Temos aqui então, neste espaço, nós preenchemos com 4 pontos relevo. Agora caminhamos com 5 pontos baixos. Nós temos aqui um grupinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Nós pulamos 2 carreiras de ponto relevo. Nós vamos fazer os 6 pontos relevos sobre os 6 pontos relevos que se apresentam. Agora nós caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo aqui nesta correntinha auxiliar. E finalizamos com um ponto baixo de último ponto desta carreira. Então vamos fazer aqui 2 correntinhas duplas. Fizemos 2 correntinhas duplas. Vamos fazer uma correntinha para virar o trabalho para o avesso. E vamos trabalhar a partir da agulha um ponto baixo, pegando apenas a primeira alça. E vamos trabalhar assim por toda a carreira. Estou chegando aqui ao final da carreira do lado avesso. E para a próxima carreira nós vamos ter a diminuição de um ponto em relevo. Então nós vamos deixar de fazer 2 pontos. Este antepenúltimo ponto, eu faço um ponto baixo normal, pegando as 2 alcinhas. Faço uma correntinha para dar altura e virar o trabalho. Estamos iniciando aqui a 25ª carreira, carreira de número 25. Bom, aqui nós já encontramos um grupinho, né, pulamos um ponto relevo e temos este grupinho aqui. Nós vamos trabalhar com pontos relevo conforme se apresentam sobre os pontos relevo de base. Temos um ponto relevo aqui no espaço. E nós ficaremos então com 5 pontos em relevo. Um, dois, três, quatro, 5. Feito isso, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos aqui um grupinho de 4 pontos em relevo. Vamos fazê-los com pontos relevos sobre eles e aumentar um aqui neste espaço. Vamos ficar então com um grupinho com 5 pontos relevo.
Feito isso, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos aqui este grupinho, eliminamos uma carreira de ponto relevo e vamos fazer 2 pontos relevo sobre 2 pontos relevo. Feito isso, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos este grupinho com 4 pontos relevo. Vamos fazer um antes por sobre eles e aumentar 2 aqui nesse espaço. Aqui no espaço nós vamos fazer o aumento de 2 pontos em relevo. Então, para esse grupinho nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em relevo. Vamos caminhar por 3 pontos baixos, com 3 pontos baixos. Temos esse grupinho de 5 pontos em relevo, fazemos os 5 pontos em relevo sobre eles. Feitos 5 pontos em relevo, eu vou caminhar com 3 pontos baixos. Faço um ponto relevo sobre este ponto relevo. Um ponto baixo. E aqui no aumento, um ponto relevo. E aqui um ponto baixo final da carreira. Então esta aqui foi a nossa 25ª carreira. Agora eu faço uma correntinha e vou trabalhar com pontos baixos pegando apenas a primeira alça. E no final dessa carreira nós teremos a diminuição de um ponto relevo. Estou terminando aqui a carreira do lado avesso. Como nós vamos ter uma diminuição, nós vamos trabalhar até o antepenúltimo ponto, fazendo um ponto baixo normal. Desta forma, nós diminuímos um ponto em relevo. Fazemos a correntinha, viramos o trabalho para o lado direito. Agora nós vamos iniciar a 26ª carreira, carreira de número 26. Nós temos aqui o grupinho de pontos em relevo. Nós vamos trabalhar por eles e aumentar mais uma aqui nesse espaço. Aumentamos mais um ponto relevo aqui de espaço, no espaço. Feito isso, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos aqui este grupinho, nós vamos trabalhar apenas 3 pontos relevo sobre os 3 pontos relevo e não vamos fazer isso que está aqui no espaço.
Vamos caminhar aqui com 3 pontos baixos, pulando este ponto relevo. Vamos fazer um ponto relevo aqui neste espaço. E mais um ponto relevo sobre este ponto relevo. Ficando assim, com um grupinho de 2 pontos relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos aqui este grupo com 6 pontos relevo. Vamos fazer um antes dele, por sobre eles, e aumentar mais um aqui neste espaço. Usando a correntinha auxiliar, fazemos o primeiro ponto relevo deste grupinho. E aqui iniciamos os pontos relevo sobre os pontos relevo de base. Aqui nós vamos aumentar um ponto em relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. E para este grupinho nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos em relevo. Caminhamos os 3 pontos baixos. E seguimos fazendo ponto relevo sobre ponto relevo deste próximo grupinho que se apresenta. Então teremos aqui neste grupinho 4 pontos em relevo. Caminhamos então com 3 pontos baixos. Encontramos aqui 2 pontos em relevo e fazemos 2 pontos em relevo sobre eles. Fazemos aqui o último ponto baixo. Temos aqui a nossa 26ª carreira. Estamos quase concluindo o nosso tapete. Continuando, fazemos uma correntinha, voltamos o trabalho para o lado avesso. Nós teremos aqui a diminuição de um ponto relevo. Então, a partir da agulha, fazemos um ponto baixíssimo. E um ponto baixo normal. Fazemos a correntinha e vamos trabalhando com pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. Sigo fazendo os pontos baixos e ao final dessa carreira nós teremos a diminuição de 3 pontos em relevo. Então, estou terminando aqui a carreira lá do avesso e nós vamos ter a diminuição de 3 pontos em relevo da carreira anterior. Então temos aqui 1, 2, 3. Na carreira do lado avesso, nós vamos trabalhar até este ponto aqui. Fazemos então um ponto baixo normal. Fazemos uma corrente. Viramos o trabalho para o lado direito. E damos início então à 27ª carreira, carreira de número 27. Temos 2 pontos em relevo, vamos fazer 2 pontos relevo sobre eles. Caminhamos com 3 pontos baixos.
Temos aqui um grupo de 3 pontos relevo, vamos fazer apenas 2 primeiros pontos relevo, com pontos relevos sobre eles. Caminhamos com 3 pontos baixos. Temos um grupinho aqui com 2 pontos em relevo, vamos fazer um antes, usando a correntinha auxiliar. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Feito isso, nós temos este grupo aqui com pontos relevo. Vamos fazer os 2 pontos primeiros. Feito isso, vamos fazer 2 pontos relevos que se encontram na base. E vamos caminhar com pontos baixos até este ponto aqui. Nós vamos fazer apenas esses 2 últimos pontos deste grupinho em pontos relevo. E aumentar mais um aqui no espaço. Então vamos lá. Pontos baixos. Caminhamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Iniciamos os pontos em relevo sobre pontos relevo. São 2 pontos relevos e mais um no espaço. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos 2 pontos relevo sobre 2 pontos relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Em seguida aqui nós temos 2 pontos relevo, vamos fazer um ponto relevo aqui no espaço, usando a correntinha auxiliar. E os outros 2 pontos relevos que se encontram. Fazemos aqui o último ponto baixo da carreira. Fazemos uma correntinha e para a próxima carreira nós vamos ter a diminuição de um ponto em relevo. Então aqui nós caminhamos com ponto baixíssimo e fazemos um ponto baixo aqui normal. Fazemos uma correntinha e continuamos fazendo pontos baixos do lado do avesso, pegando apenas a primeira alça. Finalizando a carreira do lado avesso. O último ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e virar o trabalho para o lado direito. Aqui nós vamos dar início à 28ª carreira. Carreira de número 28. Temos aqui um grupinho com 2 pontos em relevo. Vamos fazê-los como se apresenta em ponto relevo e aumentar um aqui no espaço. Ficaremos então com um grupinho de 3 pontos relevo.
Vamos caminhar agora com 3 pontos baixos. Pulamos essa carreira aqui anterior de pontos relevo. Fazemos um ponto relevo no ponto relevo de base. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos este grupinho de 3 pontos relevos. Vamos fazer ponto relevo apenas nos 2 primeiros, pegando este aqui. E este ponto relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Vamos fazer um ponto relevo aqui nesse espaço, usando a correntinha auxiliar. E mais um ponto relevo neste ponto relevo do grupinho de 2 pontos relevos. Vamos trabalhar apenas este aqui. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. E vamos preencher com pontos relevo este espaço. Ficaremos então aqui com um grupinho de 5 pontos relevo. Vamos caminhar agora com 3 pontos baixos. Pulamos essa carreira de ponto relevo. E fazemos 2 pontos relevos sobre os 2 pontos relevos que se apresentam. Caminhamos com 3 pontos baixos. Nós temos o grupinho de 2 pontos relevo, temos um grupinho aqui com 2 pontos relevo, vamos fazer 2 pontos relevos sobre eles. Caminhamos com 3 pontos baixos. Faremos aqui os 2 pontos relevo que se apresentam, com 2 pontos relevo. Nós temos essa diminuição de um ponto baixo. Fazemos aqui o nosso último ponto baixo desta carreira. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho para o lado avesso, e a partir da agulha, no segundo ponto, fazemos pontos baixos, pegando apenas a primeira alcinha, e assim por toda a carreira. Até o final dela não teremos nem aumento e nem diminuição. Não estou terminando aqui a carreira do lado avesso. Aqui eu estou fazendo o último ponto baixo. Faço uma correntinha. Voltamos o trabalho para o lado direito. E aqui nós vamos iniciar a 29ª carreira. Carreira de número 29. Temos este grupinho com 3 pontos em relevo. Vamos fazer 3 pontos relevo sobre eles. E vamos fazer mais um ponto relevo aqui no espaço. Temos agora um grupinho com 4 pontos relevo. Vamos caminhar com 5 pontos baixos. Vamos fazer 2 pontos relevos sobre os 2 pontos relevos da base.
Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo sobre este primeiro ponto relevo aqui do grupinho de 2 pontos relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo nesse espaço usando a correntinha auxiliar. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo sobre este ponto relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos mais um ponto relevo sobre este ponto relevo de base. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo aqui nesse espaço, usando a correntinha auxiliar. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo aqui neste ponto relevo de base. Então ficamos assim. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto baixo neste primeiro ponto baixo aqui do grupinho de 2 pontos relevo da carreira anterior. E caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo aqui nesse espaço, usando a correntinha auxiliar. E fazemos ponto relevo sobre os 2 pontos relevos que se encontram. Fazemos agora o último ponto baixo da carreira. Fazemos uma correntinha, viramos para o avesso, nós teremos aqui a diminuição de um ponto relevo. A partir da agulha, na segunda correntinha, fazemos um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo normal, uma correntinha. E a partir de aqui, fazemos os pontos baixos, pegando a primeira alça. Fazemos assim por toda a carreira, e no final desta carreira nós teremos também a diminuição de um ponto relevo. Chegamos aqui ao final da carreira. Como na próxima carreira nós teremos a diminuição de um ponto relevo, então eu vou fazer um ponto baixo aqui no antepenúltimo ponto, e não vou trabalhar 2 pontos seguintes. Faço uma correntinha e viro o trabalho para o lado direito. Estamos iniciando a 30ª carreira. Temos este grupinho com 3 pontos em relevo. Vamos fazer 3 pontos relevo sobre eles. Vamos caminhar com 5 pontos baixos. Temos um grupinho aqui com 2 pontos em relevo, vamos repeti-los e aumentar uma aqui no espaço. No total vamos ficar com um grupinho de 3 pontos relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Vamos fazer um ponto relevo aqui neste espaço, usando a correntinha auxiliar. Vamos caminhar com pontos baixos.
Caminhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Aqui nesse espaço vamos fazer um ponto relevo, usando a correntinha auxiliar. E vamos fazer mais um ponto relevo sobre este ponto relevo de base. Caminhamos com 5 pontos baixos. E aqui nesse espaço vamos fazer um ponto relevo. Caminhamos por mais 5 pontos baixos. E vamos fazer aqui ponto relevo sobre ponto relevo. Um grupinho de 2 pontos relevo. E terminamos aqui com ponto baixo, como o último ponto da carreira. Fazemos agora uma correntinha, voltamos o trabalho para o lado avesso. Quando voltarmos, teremos a diminuição de um ponto relevo, então vou fazer um ponto baixíssimo aqui, no segundo a partir da agulha, faço um ponto baixo normal, uma correntinha, e continuo fazendo pontos baixos do lado avesso, pegando apenas a primeira alcinha. Nós vamos continuar trabalhando assim por toda a carreira, sendo que no final desta carreira nós teremos também a diminuição de um ponto relevo, que significam 2 pontos baixos. Estamos terminando aqui a carreira do lado avesso, nós temos uma diminuição de 2 pontos baixos. Fazemos então um ponto baixo normal, uma correntinha, e viramos o trabalho para o lado direito. Aqui nós estamos dando início à 31ª carreira, carreira de número 31. Encontramos aqui um conjuntinho de 2 pontos em relevo, faremos 2 pontos relevo sobre eles, e vamos fazer mais um ponto relevo no espaço seguinte, aumentando um ponto relevo, e vamos ficar com um grupinho de 3 pontos relevo, ficando assim. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Temos este grupinho com 3 pontos relevo, vamos repeti-los, fazendo 3 pontos relevo sobre eles. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo sobre este ponto relevo. E vamos preencher todo esse espaço aqui com pontos relevo até este ponto relevo aqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos relevo deste grupinho. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Vamos fazer 2 pontos relevo neste espaço, usando a correntinha auxiliar. E fazemos um ponto relevo sobre este ponto relevo que se apresenta. Caminhamos com 3 pontos baixos. Fazemos um ponto relevo
neste espaço usando a correntinha auxiliar e um ponto relevo sobre este ponto relevo. Tivemos uma diminuição aqui de um ponto relevo, então finalizamos aqui a carreira com um ponto baixo. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho para o avesso. Vamos ter uma diminuição, fazemos um ponto baixíssimo no segundo ponto a partir da agulha, um ponto baixo normal aqui no terceiro ponto, uma correntinha e trabalhamos com pontos baixos, pegando apenas a primeira correntinha. Então, estou terminando aqui a carreira do lado avesso. Vou fazer aqui o último ponto da carreira, ponto baixo, e vou deixar de fazer 11 pontos baixos aqui do lado avesso, que é a diminuição. Vou fazer uma correntinha, viro o trabalho para o lado direito, e nós vamos deixar de fazer esta diminuição. Então estamos aqui na nossa 32ª carreira e última carreira de pontos em relevo. Nós temos aqui um grupinho de 2 pontos relevo, vamos fazer 2 pontos relevo sobre eles. E vamos aumentar um ponto relevo usando a correntinha auxiliar. Então temos um grupinho aqui com 3 pontos relevo. Caminhamos com 3 pontos baixos. E vamos fazer aqui ponto relevo sobre ponto relevo menos este último. Então vamos fazer um grupinho de 5 pontos relevo. Temos aqui o grupinho com 5 pontos em relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. Vamos fazer um ponto relevo. Neste espaço e vamos fazer os 3 pontos relevo, 2 pontos relevos que se apresentam. E fazemos aqui o último ponto baixo da carreira. Então, finalizando assim o nosso tapete. Agora, para finalizar de verdade, fazer uma corrente. Aqui do lado avesso, eu vou percorrer do lado avesso com pontos baixos por toda essa carreira. E depois eu volto fazendo o ponto caranguejo por toda a volta dele. E agora eu vou fazer o ponto caranguejo contornando todo o nosso tapete. Então tem uma correntinha. E por toda a volta dele é só fazer o ponto caranguejo. Vai ficar bem legal.